Bom Dia, Verônica, que é um seriado que está passando na Netflix e é um seriado nacional. De início eu achei que seria legal, enfim, talvez por um preconceito de ser nacional. Gente, ele é simplesmente maravilhoso. Ele fala sobre política, sobre corrupção, sobre várias questões que, assim, é o que realmente acontece, tá? Então, assim, é mostrado de uma forma muito lúcida. E o que é legal também é que fala sobre a violência, o abuso emocional, o machismo, fala sobre uma série de coisas que acontecem literalmente no dia a dia. Fala sobre sites de relacionamento também, do preconceito que as pessoas têm e também do lado ruim que isso tem. Enfim, fala de psicopatas também. Enfim, Verônica é uma mulher que teve o pai, que ele era um policial, que ele se envolveu com pessoas que, digamos assim, de situações delicadas. E nisso que esse pai dela se envolveu nessas situações delicadas, ele se viu encurralado, né? Tentaram matá-lo, só que não conseguiram matar porque a bala entrou na cabeça e saiu. Mas ele ficou em estado assim vegetativo, né? E ela cuidou dele e fingiu que ele estava morto. E ele matou a esposa para a esposa não ter que passar por toda essa situação. Porque ele sabia que ia matar a esposa dele também, então ele preferiu matá-la antes, né? Enfim, a Verônica era uma criança que ela foi criada praticamente nessa situação toda, ela tentou o suicídio. Então, assim, e depois ela se tornou um cargo que é abaixo de delegado, coisas do tipo, tá? Agora eu não me lembro o nome, escrevente, alguma coisa do tipo. Só que ela tinha um faro de detetive, porque ela tinha essa veia devido a ter sido criado pelo pai dela, que era, né? Enfim. Então, o que aconteceu com isso? Ela foi detectando várias situações e ela descobriu que o chefe dela e a delegada do local eram pessoas que não andavam na linha certa, né? Então, ela começou a fazer várias situações e ver várias outras coisas, né, acontecendo. Então, assim, mostra o dia a dia do que acontece no meio da polícia, sendo que não mostra tudo, que a gente sabe que é muito mais pesado do que o que é mostrado, tá? Tem um lado aí que eu acho muito até feminino, né, o que mostram. Tanto é que é Bom Dia, Verônica, né? E não Bom Dia, algum outro nome de homem, né? Então, assim, acho que é um seriado para mulheres verem, bem interessante, tá? Fala também bastante sobre psicopatas, sobre abuso emocional, sobre a questão da carência feminina e o porquê da carência feminina. Enfim, ela tem uma vida satisfatória. Ela é casada com um homem maravilhoso e tem 2 filhos muito maravilhosos. Sendo que essa questão da verdade, essa questão de querer a verdade, é uma questão, já virou talvez um trauma de infância, devido a tudo que ela passou, né? Ela tentou suicídio devido à morte dos pais. Então, assim, e ela tem sonhos recorrentes, né? Dos pais e tal, dos pais não, da mãe, enfim. Então, assim, vira um fantasma, né? A gente chama de transtorno pós-traumático, né? Transtorno de estresse pós-traumático, tem um nome aí, agora tem um nome bonitinho, né? Mas enfim, ela vive num estado de guerra dentro dela muito grande e ela é uma voraz pela verdade. Então, assim, ela largou literalmente a vida dela para poder estar aí guerrilhando em cima da verdade, né? De lutar contra isso tudo, né? Então, e ela agora caiu no meio religioso, que o grande todo-poderoso que está comandando, no caso do seriado que eu tô falando, tá, gente? Ele é um homem todo religioso, protagonizado pelo Reinaldo Giannichini, né? Então, assim, eu tô começando a 2ª temporada, ao que tudo indica, ele é um pai pedófilo, tá? Então, assim, tá sendo assim, eu tô gostando muito de ver, porque não esperava tanto de um seriado brasileiro que às vezes é tão tendencioso a falar de coisas que às vezes são irreais, tá? Meio fantasiosos ou um pouco erotizado, e não é o caso, pelo contrário, não é, tá? E nem é tendencioso a questões homossexuais, que a maioria dos seriados da Netflix hoje em dia estão isso. Nada contra a questão homossexual, veja bem,
mas às vezes eles colocam cenas e situações que não há necessidade. É isso que eu não acho legal, tá? Enfim, é interessante vocês verem, é pesado, pesadíssimo, é algo assim que, né, incomoda, porque é muita maldade que se vê, mas tem muitas pessoas assim, tá? Tem, inclusive, a moça que morre, que bota uma caixa na cabeça dela, ela é cúmplice, e o marido dela fala, ele é um psicopata, e ele tem um alto cargo na polícia. Então, o que ele fala? Ele fala que ela é cúmplice das maldades que ele faz. Aí, se você for questionar da cumplicidade dela, realmente ela é cúmplice da maldade dele. Mas por quê? Porque ela era uma pessoa carente, que ela acreditava em ilusões, e por isso ela era totalmente dependente emocional dele. Ele fazia lavagem cerebral na cabeça dela, e ele sabia que estava fazendo lavagem cerebral na cabeça dela, porque ela aceitava muito bem aquilo tudo. E ela agia conforme ele mandava. E falava que ela estava certa. Ela falava para policial que ele estava certo, nas loucuras dele. Ou seja, ela estava completamente fora de si, né? Ela queria viver uma outra vida. Tanto é que a irmã dela um dia foi na casa dela e falou assim: você não é a pessoa que eu conheci, porque devido a toda a lavagem cerebral, estava tudo na cara dela, só que ela não queria ver, porque ela acreditava no casamento, ela acreditava no sonho perfeito, não que o casamento não possa ser algo bom, só que o dela era uma porcaria, e ela não queria enxergar isso. Então, assim, o seriado fala de várias coisas, procurem ver com outros olhos, não só as cenas chocantes, as coisas chocantes, mas o que tem por trás, de repente, de um psicopata, de repente, de líderes religiosos. Cuidado com quem vocês confiem, né? Com relação a determinadas coisas, como sendo um líder religioso, como sendo um líder de alguma coisa, com um chefe de trabalho. Cuidado, que às vezes vocês podem estar se enganando, achando que essa pessoa é uma boa pessoa e às vezes não é, tá? Enfim, tem muita podridão por trás de muita coisa. Então, assim, é algo que vale a pena você pegar, sentar e olhar. Não com olhos do que está ali, mas com olhos de raciocínio do que está vendo, escutando o que está acontecendo, do que você está vendo ali com outros olhos. Bem, eu botei aqui um alarmezinho para indicar que já deu 10 minutos, porque senão fica algo falando e às vezes fica um pouco repetitivo, tá? É algo que eu super recomendo, tá? Principalmente para mulheres estarem vendo, tá? Depois eu vou subir esse vídeo aqui para o YouTube. Gente, eu tenho canal no YouTube também, tá? Que muita coisa que eu posto aqui, normalmente eu posto lá, para não ficar... O que tem às vezes aqui, tem lá também, tá? Mas tá mal colocado porque eu não tenho feito as capinhas dos vídeos, tá? Recomendo vocês verem. Não com olhos do que vocês estão vendo. Tentem olhar por trás, o que tá por trás, a mensagem que o seriado quer passar. E olhem com o olhar também da questão emocional, da questão do machismo também, né? Do que é pregado para a mulher, os papéis que a mulher deve estar cumprindo, né? Os scripts que a sociedade enfia a goela abaixo da sociedade como um todo, da mulher, do homem. É bem interessante, tá? Super recomendo. Gente, um beijo grande pra vocês. Tem um tempão, né, que eu não apareço aqui. É isso aí. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus.